Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Espero que sim, espero que estejam bem e com saúde. Pessoal, com relação à aula 1, eu gostaria de destacar que se houver alguma dúvida em relação ao que foi discutido, não deixem de enviar mensagem para nós. Eu e a Geórgia estamos à disposição, tudo bem? É, Sobre o caso Sadia, eu estava pensando em comentar nessa aula, nessa segunda aula, mas vocês devem postar as respostas até o dia 25. Então acho que é melhor esperar e depois da entrega eu vou comentar o caso da Sadia. Lembrando que tem um vídeo que eu disponibilizei. Por engano eu tinha comentado que o vídeo tinha em torno de 10 minutos, mas não é verdade, o vídeo tem aproximadamente uma hora. Mas vale a pena assistir, é uma síntese bem feita pelo professor Alexandre e, uh, e tem um material adicional também que o mesmo professor publicou na revista Capital Aberto, que eu também disponibilizei no Stoa. Tudo bem? Bom, com relação à aula de hoje, eu gostaria apenas de comentar sobre a figura dos contratos futuro e a termo, e é uma aula mais objetiva no sentido de revisar alguns conceitos que vocês já discutiram provavelmente ou têm alguma noção do que são esses derivativos. E antes de iniciar propriamente, eu gosto de resgatar algumas definições de derivativos. Tem essa definição do livro do Hull, John Hull, que eu gosto de comentar, para fortalecer o nosso entendimento a respeito do derivativo. Então, o instrumento financeiro é um instrumento financeiro cujo valor depende ou deriva de valores de outras variáveis mais básicas ou subjacentes. Outra definição que eu gosto de comentar, eu encontrei essa, são alguns autores e é uma definição também adicional, complementar. Um derivativo é um contrato financeiro cujo valor deriva de um ativo subjacente, preço de commodity, índice, taxa ou evento. Eles comumente são designados por nomes como termo futuro, opção, swap e frequentemente estão embutidos em títulos híbridos ou estruturados. Tá? Então vejam que as duas definições vinculam o derivativo ao comportamento de um ativo, que é o conhecido ou chamado ativo subjacente, tá bom? Importante levar isso em consideração porque isso é fundamental para entender na aula 3 a parte de precificação. A gente vai discutir na próxima aula. Bom, esse vídeo é um vídeo institucional da B3. Eu gosto de utilizar o material da B3. É um material bem elaborado, claro, objetivo, né? E esse vídeo ele fala sobre futuro e ele fala sobre opções. Então, vocês vão dar um pause na videoaula nesse momento para assistir o vídeo. Só a parte do futuro. A gente ainda não vai trabalhar com opções, tá bom? E aí depois a gente continua discutindo esse vídeo. Mas basicamente ele fala das características de derivativos, características do contrato futuro. Ele fala sobre a possibilidade de travar preços e transmitir uma segurança, uma proteção para uma parte, ou seja,
fala sobre a política de hedge, de redução ou sair do risco. E ele cita o exemplo de uma dívida em dólar, não é? Uma dívida de US$ 1 milhão. E no caso, o detentor dessa dívida, a empresa que possui essa dívida, tem receio do câmbio disparar, não é? Ou seja, é, esse câmbio subir para 2,3, 2,4, 3, né? Ou seja, há um risco de desvalorização do real em relação ao dólar. Há o risco de uma subida, de uma disparada do câmbio. E é esse aspecto é esse risco, na verdade, que a empresa gostaria de diminuir ou de se proteger diante desse risco, diante dessa oscilação. Para isso, para ela se proteger, ela comprou 20 contratos de dólar. Esses contratos são padronizados e cada um vale US$ 50 mil. E, obviamente, se você multiplicar os 20 contratos de dólar pelos seus por US$ 50 mil, você tem o total de US$ 1 milhão, que corresponde à sua dívida. Então, na verdade, você negocia contratos futuros de dólar e para se proteger, obviamente, contra esse risco. Especificamente nesse contrato, no contrato futuro, os ajustes são diários, ou seja, o ativo objeto, que é o dólar no mercado à vista, ele sofre oscilação diariamente. E essas oscilações diárias geram recebimentos ou depósitos pelas partes, as partes envolvidas no contrato. Esse ajuste diário, seja o recebimento ou o depósito, é uma maneira de diminuir o risco de crédito, ou seja, para garantir a segurança dos contratos. Tudo bem? Estabelecido então, resgatando essas características do vídeo, vale a pena reforçar a expectativa da empresa que tem a dívida. Ela espera que o dólar fique acima de 2, ou seja, é esperado uma escalada 2,2, 2,3. E, obviamente, a outra parte tem uma expectativa diferente. Ela espera que o dólar caia, ou seja, 1,9, 1,8, 1,7. Essas expectativas, obviamente, são contrárias. Bom, já apresentamos esse contexto do exemplo, agora a gente pode pensar nos números do cenário inicial. No cenário inicial, então, a gente tem que cada contrato vale US$ 50 mil, tenho 20 contratos, portanto o valor total da minha dívida é de US$ 1 milhão, e sabemos que o câmbio na data inicial, na data de início do contrato, $1 equivale a R$ 2. Portanto, se eu fosse converter a minha os meus contratos para reais, eu teria R$ 2 milhões. Muito bem. Agora acontece o que todo mundo espera: oscilação. Digamos que a primeira variação do dólar no mercado à vista seja de 10 centavos, ou seja, o dólar vai para 2,10. Ou seja, a moeda é enfraquecida, o real é enfraquecido diante do dólar, está subindo, como a empresa esperava. Nesse caso,
considerando que a empresa que se comprometeu, que assumiu o compromisso de comprar os dólares a 2 e ela vê o dólar sendo negociado no mercado à vista por 2,10, significa que ela fez um bom negócio, correto? Pensem comigo. Ela se comprometeu a comprar dólar a 2 e no mercado à vista pessoas negociam a 2,10, compram dólar a 2,10, obviamente essa variação é favorável para a empresa que assumiu o compromisso de compra. Nesse caso, ela recebe a diferença, ou seja, 10 centavos por dólar contratado. Nesse caso, nós estamos falando de um recebimento de R$ 100.000. Tudo bem? Segunda variação que pode acontecer. Antes de falar sobre a segunda variação, eu coloquei esse quadro apenas para ajudar na interpretação, mas eu já comentei sobre a variação ou a interpretação. Você pode ler apenas para complementar o entendimento. Meu contrato foi negociado a 2 por dólar. Se o dólar está sendo negociado a 2,10, então eu recebo 0,10 centavos por dólar contratado, como eu já tinha comentado. Na segunda variação, eu tenho o dólar, nesse momento, no mercado à vista, sendo negociado a 1,90. Ou seja, foi para o sentido contrário, direção contrária. Não é? Agora, o real está se valorizando diante do dólar. Então, é um cenário que essa empresa não esperava, mas pode acontecer. Nesse caso, vejam, ela se comprometeu a comprar dólares por 2 e agora no mercado à vista, pessoas estão negociando a 1,9. Então, ela deve depositar 20 centavos por dólar contratado. Nesse caso, ela deposita quanto? R$ 200.000. Tudo bem? Considerando a variação, nós devemos considerar nessa segunda variação a primeira variação que ela recebeu, ou seja, os R$ 100.000, mais a redução de 2 para 1,90. Nesse caso, 20 centavos de dólar contratado. E assim sucessivamente até a liquidação do contrato. Até a liquidação do contrato. Essa medida, esses ajustes diários transmitem uma segurança para o mercado futuro. A gente vai falar sobre essas características logo mais. Características do mercado futuro e do mercado a termo. Tudo bem? Bom, o vídeo ainda comenta e vale a pena reforçar esses pontos que nós temos, eles falam sobre dois desfechos, dois finais. No primeiro, coerente com a expectativa da empresa detentora da dívida, você tem um dólar sendo negociado a 2,5. Então essa é a cotação da liquidação do contrato. O que vai acontecer? Você vai receber, considerando que você assumiu o compromisso de comprar a 2, essa variação é favorável para você. As pessoas estão negociando lembre-se, as pessoas estão negociando a 2,5 e você está comprando a 2. Então é como se fosse um ganho. Você recebe 0,5 por dólar contratado. E, obviamente, o que vai acontecer? Lembre-se que a posição, o derivativo, foi utilizado para proteção, é um hedge. Então, no final das contas, você espera pagar 2, correto? Então, vamos lá. Embora o dólar esteja cotado em 2,5 no mercado à vista, essa empresa vai pagar efetivamente 2. Por quê? Ela recebe 0,5 por dólar da outra parte.
E nesse caso nós podemos dizer que a proteção deu certo. Não é essa a ideia. Essa empresa vai pagar a sua dívida, ela vai comprar dólares no mercado à vista por 2,5. É o dólar sendo negociado no mercado à vista. Porém, considerando que ela entrou nesse contrato futuro, 20 contratos futuros, ela ganhou, devido à variação favorável, 0,50 por dólar contratado. Isso significa que no final das contas ela vai pagar efetivamente R$ 2 por dólar contratado. Essa é a ideia. Proteção deu certo. Considerando a cotação na liquidação de 1,5, é um cenário que não agrada muito o diretor financeiro, o gestor dessa companhia, pois, veja, se ele não tivesse entrado, alguns poderiam dizer, Ricardo, mas se ele não tivesse entrado nesses contratos, ele não estaria pagando 2 por dólar contratado. Ele estaria pagando 1,5. Ele compraria no mercado à vista dólar a 1,5. Mas veja, quando há alguns meses, quando ele sentou para fazer uma projeção de fluxo de caixa, havia o risco de variação cambial, e ele buscou uma proteção. Então, o combinado não sai caro. Essa é a ideia. Ele entrou nos contratos futuros, assumiu a posição de comprado justamente para se proteger diante de variações desfavoráveis do dólar em relação ao real, o que poderia gerar mais desembolsos de fluxo de caixa em relação à dívida. Então ele buscou proteção. No final das contas, ele esperava pagar 2, é o que ele vai pagar. Tudo bem? Bom, nesse caso, até o final do contrato, considerando que o mercado está negociando o dólar a 1,5 e essa empresa se comprometeu a pagar 2, ela faz o depósito de 0,5 por dólar contratado. Então ela compra no mercado à vista por 1,5, correto? Mas ela também tem o desembolso, tem o desencaixe de 0,5 por dólar contratado. E no final das contas ela paga efetivamente os 2. E é o quanto ela esperava pagar, não é? Ricardo, mas e se essa empresa decidir sair dessa posição? Ou seja, ela esperava realmente uma subida do câmbio em função do cenário econômico, do cenário político, mas depois de alguns meses e antes da liquidação do contrato, a expectativa dela mudou. Ela passou a esperar uma redução do câmbio. E aí? Esses contratos, os contratos futuros, eles têm liquidez. Então, é possível que uma empresa reverta a sua posição, negocie esses contratos futuros na B3. Então, ela pode reverter a sua posição. Tem essa possibilidade. Tudo bem? Essas são as principais características que eu gostaria, os principais aspectos que eu gostaria de destacar desse exemplo do vídeo. E, obviamente, esse contrato futuro é um contrato de câmbio, como vocês perceberam, que é o dólar em relação ao real. E o ativo, se a gente resgatar a definição, vale a pena olhar mais uma vez a definição. O derivativo é um contrato financeiro cujo valor deriva de um ativo subjacente. Nesse caso, o ativo subjacente é a moeda no mercado à vista, é o câmbio no mercado à vista. E, obviamente, a variação desse câmbio dita os ajustes diários que acontecem, ou seja, os recebimentos e os depósitos. Então,
estamos vendo uma aderência em relação à definição. Tudo bem? Voltando para essa parte de definição, na verdade é uma comparação entre contrato futuro e a termo. Lembrando, pessoal, que a nossa aula, o nosso curso é voltado para instrumentos financeiros, então a gente não vai se aprofundar em contrato futuro, contrato a termo, mas tem algumas características que vale a pena destacar, tudo bem? Por exemplo, no contrato a termo, espera-se reduzir a incerteza sobre o preço futuro das mercadorias negociadas. Então, é, pensando, em, pensando em riscos, é um ponto que a gente tem trabalhado desde o início do curso. Tem um risco, a empresa faz o gerenciamento de risco, identifica esses riscos e elas podem operar com derivativos buscando a redução desse risco. Olha a relação com a aula 1, aquela ideia de gerenciamento de riscos, e depois a empresa pode buscar estratégias, políticas de risco justamente para amenizar, reduzir ou eliminar esses riscos. Né? No caso da dívida em moeda estrangeira, tem o risco da taxa de câmbio que a empresa busca reduzir ou eliminar. O que mais eu gostaria de comentar? Então, de maneira geral, o contrato a termo ele acaba exercendo uma importância, ele tem uma importância como forma de assegurar uma tranquilidade, transmitir uma tranquilidade, uma segurança a compradores e produtores de determinado produto que desejam se proteger de riscos de variação de preços e taxas. Então, de maneira geral, tem algo no radar, tem algum risco que a empresa está monitorando e ela busca esses contratos justamente para reduzir essa incerteza, reduzir esse risco. Então, os contratos, de maneira geral, eles não precisam ser negociados em bolsa. Os contratos a termo podem ser negociados em mercado de balcão, possuem características diversas, o que dificulta a padronização. Então, diferentemente do contrato de contratos futuros, o contrato a termo ele se adapta às necessidades, à demanda dos negociantes. Então, há variação nesses contratos, não há uma padronização. Os volumes podem ser diferentes. Então, se nós estamos falando em volume de reais ou dólares, você pode encontrar uma variação significativa. Por exemplo, enquanto os contratos futuros de dólar têm uma padronização de 50 mil dólares, no caso de contrato a termo, você pode encontrar contratos com valores muito superiores, 200 mil dólares, 300 mil dólares. Isso significa que apenas grandes empresas, grandes bancos podem participar. Acaba restringindo os participantes desse tipo de mercado. Outra característica, geralmente no contrato a termo não tem margem inicial e sem ajustes diários, o que implica em maior risco para os participantes. Eu vou falar sobre essas características, mas eu já vou adiantar, na verdade, considerando que eu já acabei falando, né? Aqui, ó, no contrato futuro, e o exemplo que eu citei do vídeo institucional da B3, ele trata de contrato de câmbio, os ajustes são diários. E a vantagem de trabalhar com ajustes diários é que os negociantes, as contrapartes, já depositam ou recebem, diminuindo eventuais riscos, o que reduz a inadimplência.
Na verdade, não tem risco de inadimplência. E se houver alguma dificuldade em relação a uma das partes, ainda tem a possibilidade da B3 atuar como garantir o recebimento da outra parte. Então tem essa característica também que eu gostaria de comentar. A B3 pode ser contraparte no caso de algum risco de crédito aí, tá? Bom, de maneira geral, então, falando sobre o contrato futuro, eles surgiram de uma limitação dos contratos a termo. Por que limitação? Nos contratos a termo você tem características tão diferentes que dificulta a liquidez ou a negociação entre vários agentes. Então, se você cria no contrato a termo é, uma, um contrato de contrato de moeda, pode ser entre duas partes com um volume superando US$ 1 milhão, por exemplo, de certa maneira você restringe a participação de outros agentes ou de outros investidores, de outros negociantes. Então, quando você trabalha com uma padronização, e essa é a ideia do mercado futuro, do contrato futuro, você acaba facilitando a participação de outros agentes ou de outros investidores. Então, eles surgiram como uma resposta a essa característica do contrato a termo, essa diversidade que dificulta a liquidez ou negociação para outros investidores. Portanto, eles acabam tendo essa padronização do que? Preço, qualidade do produto, local, data de entrega e outras características. Então, de maneira geral, o contrato futuro tem essa padronização. Um ponto que eu gostaria de destacar é que os ativos objetos ou os ativos subjacentes são você pode trabalhar com commodities, não é? Café, por exemplo, o etanol, o açúcar, mas normalmente não há entrega física da commodity. É negociado apenas os contratos são negociados com base na expectativa de preço até a data de liquidação do contrato. Então não há entrega, geralmente não há entrega física do bem. E devido a essas características, ou especialmente a padronização, você tem a maior liquidez para esses contratos. Mais pessoas podem acessar e negociar esses contratos futuros. Tudo bem? Bom, do livro de manual de contabilidade, o livro Manual de Contabilidade e Tributação, tem esse quadro que eu achei bem legal compartilhar com vocês. Vocês podem buscar o livro, seja na biblioteca, ou comprar, ou encontrar o livro de outra maneira, o livro digital, enfim. Mas tem essas características que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, olhem com calma. Algumas a gente já falou, não é? O objetivo é um ponto que já foi muito discutido por nós, e ele trata basicamente de proteção contra variações nos preços. E os dois basicamente buscam reduzir essa incerteza, oferecer essa proteção, mas tem essas diferenças que a gente já comentou resumidamente no slide anterior. Então, esse slide é apenas para reforçar essas diferenças. Por exemplo, os ajustes diários tem no contrato futuro. O contrato a termo não tem ajuste diário. A gente já tinha comentado sobre
essa característica. Com relação ao porte dos participantes, geralmente nos contratos a termo tem grandes empresas, bancos, entidades que trabalham com um volume de fluxo de caixa muito alto, o que não acontece nos contratos futuros. Essa padronização, contratos futuros, o, no caso do câmbio do dólar, o volume é de 50 mil dólares, ponto final. Mas eu gostaria de trabalhar, lembrando do exemplo da Bovespa, da B3, eu gostaria de trabalhar com mais contratos, pois a minha dívida é de 1 milhão de dólares. Você pode trabalhar com múltiplos, ao invés de comprar um, você compra 20 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então essas características são apenas para reforçar. E qual que é o contrato mais usado no mercado brasileiro? Eu recomendo, pessoal, que vocês assistam esse vídeo da professora Berenice. Ela foi entrevistada por outro professor e ela é uma especialista na parte de derivativos. Então recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo. Vocês vão aprender bastante com a professora Berenice. Ela é professora no INSPER e tem uma longa experiência no mercado, com o mercado de derivativos, hedge, proteção. E após assistir o vídeo, ela compartilha conosco que os contratos o contrato mais negociado, mais utilizado é o NDF, que na verdade é um contrato a termo, que não atende aquela característica da padronização, mas você encontra muitas empresas trabalhando com NDFs, que na verdade são contratos a termo de moedas e negociados principalmente em mercado de balcão. E nesse caso, diferentemente da B3, que assume o risco da contraparte, nos contratos a termo, você precisa saber, conhecer muito bem a outra parte ou a contraparte, pois o risco, se houver alguma dificuldade de pagamento, o risco é da contraparte. Não tem garantia nesse caso, ou melhor, no mercado a termo, no contrato a termo, diferentemente do contrato futuro, como eu já tinha comentado. Não há margem, não há garantia. Portanto, tem a figura do risco de crédito, do risco de inadimplência que a gente precisa levar em consideração. Tudo bem? Outro ponto que eu gostaria de comentar é um ponto que a professora comentou no vídeo e é importante. Eu já falei sobre a dívida em moeda estrangeira. No caso de empresas exportadoras, as empresas também monitoram constantemente o comportamento do dólar, do câmbio. E se ainda tem o risco, não é, do câmbio cair. Eu entrei agora há pouco para consultar o dólar e é assustador esse número, próximo de 5,6 realmente. É, e, e, e quando eu comparo com a crise financeira de 2008, nós estávamos negociando o dólar a menos de 2. Menos de 2. E hoje estamos negociando o dólar um pouco mais de 10 anos. Tudo bem, é um tempo considerável, mas essa diferença é impressionante. Enfim, as empresas que exportam, elas esperam, elas têm a expectativa do câmbio subir. Então, no caso, se o câmbio continuar subindo, para as empresas exportadoras é favorável. Então, atualmente, a empresa recebe para cada dólar 5,6. Se o câmbio subir para 6, ela vai receber 6. E assim sucessivamente. Se cair, olha o risco.
Se cair, a receita oriunda de exportação pode cair também, não é? Então esse é um elemento que a empresa monitora constantemente, as exportadoras. E, obviamente, essa empresa pode vender taxa de câmbio futura, ou seja, contratos de câmbio futuros, com o objetivo de vender, né, é, de vender os dólares, né, a, a taxa mais interessante para ela. Então, por exemplo, se ela tem a expectativa, né, se há uma expectativa de, em função do cenário econômico, de redução da pandemia, vamos imaginar um, um controle nas contas do governo, vamos lembrar que houve uma decisão favorável recentemente para o governo, um veto que não foi apoiado pelo Senado, foi apoiado pela Câmara. Então, a tendência de controlar os gastos públicos, há uma certa estabilidade nas contas, cenário da pandemia. É, Vamos imaginar que até o final do ano a vacina seja descoberta, testes com sucesso começam a acontecer. Então, a tendência pode ser que essa instabilidade seja aconteça, ou melhor, pode ser que aconteça uma estabilidade no cenário econômico, no cenário político que influencie o comportamento do dólar. Então pode ser que caia, não é? E as empresas exportadoras podem negociar essas expectativas. Elas podem encontrar contrapartes com a expectativa contrária. Então, ela vai olhar as datas, imagine, as datas nas quais as empresas exportadoras esperam receber os dólares. Então, ela tem uma programação de recebimento desses dólares. Então, o que ela pode fazer? Ela pode negociar contratos e, nessas respectivas datas que ela vai receber dólares, ela vende. E, nesse caso, ela espera vender a 5,6 ou próximo de 5,6. Se ela conseguir vender por 6, melhor, não é? Se ela conseguir vender por 6, melhor. Então, ela é uma forma de garantir o faturamento da empresa. Então, ela entra nesses contratos com a posição de vender, assumir o compromisso de vender os dólares. E, nesse caso, a taxa mais interessante para ela, 5,6 para cima. E se o dólar realmente cair, ela terá um ajuste da NDF para recompor a receita. Então, parte da receita é compensada pelo recebimento que ela teve pelo ajuste da NDF, né? É o que grandes empresas como a São Martinho, que é uma usina da região, ela vende açúcar e álcool e ela monitora tanto o risco de oscilação da commodity, que é o açúcar e o etanol, também monitora o comportamento do dólar, pois ela exporta grande parte da matéria, do produto. Então ela também atua com NDF, tá bom? Bom, pessoal, falei bastante, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou postar um caso da Marfrig para vocês pensarem, que envolve contratos a termo. E uma tarefa adicional que não está no cronograma, mas é importante que vocês tenham contato com isso, são as demonstrações contábeis, não é? Pesquisar aí a utilização de contratos futuros, por favor, pesquisem esses contratos em grandes empresas de capital aberto, né? Ou seja, nas demonstrações contábeis, notas explicativas, enfim. Identificar risco, volume financeiro, efeitos nas demonstrações contábeis e outras características que vocês julgarem pertinentes, tá bom? E aí vocês podem entregar junto com a data da Marfrig, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela atenção, um abraço.